Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais agilidade na entrada do evento, comodidade aos convidados. A compra de ingressos online prometia conforto, afinal, não seria mais preciso sair de casa para garantir a entrada do espetáculo. Mas as reclamações têm aumentado porque eles se esgotam em poucos minutos e é difícil saber se as filas virtuais foram respeitadas. Foi o que aconteceu com os ingressos para os shows da Taylor Swift no Brasil. A venda durou menos de 50 minutos e gerou uma onda de revolta nas redes sociais. Os fãs apontam a existência de um esquema de cambistas por trás do caos das vendas no país. O que é o cambismo? Quando revender ingressos pode virar crime? Como evitar golpes na hora de comprar ingressos para shows? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a assessora técnica da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon de São Paulo, Renata Reis. Bem-vinda ao nosso podcast, Renata. Obrigada, Celso, é um prazer. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, os ingressos para os shows que a cantora americana fará no Brasil se esgotaram minutos depois da abertura das vendas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record mostram um cambista oferecendo ingressos para o evento. Olá, Celso, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Celso, na troca de mensagens com a nossa equipe, o preço cobrado pelo ingresso era praticamente o dobro do valor normal para a cadeira inferior. Eles cobram valores abusivos e algumas entradas chegam a ser oferecidas, acredite, a quase R$7.000. E além dos cambistas digitais, os fãs também estão indo às redes sociais para denunciar muita confusão e ameaça feitas por eles nas filas para compra de ingressos. Segundo relatos, os cambistas furaram as filas, que tinham pessoas acampadas há dias, chegaram até a fazer ameaça de morte. O Jornal da Record esteve no local e as pessoas estavam indignadas com a situação. Vamos acompanhar. Eles estavam aqui com um pedaço de pau, eles estavam empurrando a grade, eles estavam empurrando e prensando a gente na grade que já estava apertada. Eu tô muito triste, moço, porque sempre foi meu sonho ir no show dela. E por causa desses cambistas eu não consegui, entendeu? Diante de todas essas confusões que a gente acabou de ver, que foram registradas também em outros grandes eventos, eu gostaria que você explicasse pra gente sobre a prática de vender ingresso fora da bilheteria oficial. É crime revender um ingresso para um evento como esse, por exemplo? Veja, a questão da regularidade ou não dessa oferta de serviços, é importante a gente verificar realmente se o procedimento que está sendo feito, ele desobedece, ele não observa os regulamentos que são impostos, que são difundidos aí pela própria etiqueteira. Normalmente ele estabelece regras como quantidade de aquisição por CPFs. Então, a gente tem que verificar se realmente a empresa tem cumprido esse tipo de procedimento, esse regulamento que ela, na verdade, oferece para o grande público, se ela tem meios técnicos, digitais, para evitar, por exemplo, o uso de robôs, podem, de repente, gerar CPFs de forma indevida, burlando as regras que são colocadas para aquisição de forma digital. A questão da organização física do fornecedor em relação à bilheteria presencial é uma obrigação legal, digamos, está dentro do risco da atividade. Então, a partir do momento que ela determina que ela vai realmente ofertar a venda ali de forma física, ela tem que implementar medidas para organizar a fila, para não tornar essa experiência do consumidor totalmente tortuosa, uma experiência realmente sacrificante, como a gente tem observado, sob pena até de haver uma característica de uma má prestação de serviço. Então, é muito importante que o consumidor, o Procon tenha atuado até de forma mais específica, ele tem feito visitas para realmente verificar como tem sido feito esse movimento. Nós notificamos as empresas também para nos certificar que ela tem adotado medidas para evitar esse tipo de problema e ela tem que realmente efetuar a comprovação, é como se fosse quase que um acompanhamento virtual, uma tabela, uma forma da empresa demonstrar que ela oferece oportunidade de aquisição para os fãs, sem realmente que essa medida seja aí desvirtuada, sendo criada até um meio econômico, até de aquisição indevida. A questão do crime, o Procon não tem como avaliar, porque isso tem que ser avaliado pelo Poder Judiciário e pelas autoridades policiais. O que a gente evidencia aqui nesse momento é uma má prestação de serviço e talvez a inércia da empresa em impedir que esses cambistas que estejam adquirindo os ingressos fora das regras, acabando se aproveitando do consumidor, oferecendo depois os valores fora
do preço normalmente praticado, e sem dizer do risco ainda das bilheterias digitais, né, onde o consumidor não tem como confirmar a origem do ingresso, se há uma irregularidade, correndo até o risco de adquirir, digamos, o ingresso falso ali, e só vai ficar sabendo no dia do show. Agora, Renata, a atuação de cambistas não é uma novidade no Brasil, mas quando o processo foi informatizado, aí muita gente imaginou que poderia ser o fim dos cambistas. Como é que eles conseguem driblar as regras dos sites de vendas de ingressos que, por exemplo, limitam o número de ingressos que cada pessoa pode comprar? Justamente nesse sentido, Celso, é o ônus da empresa de comprovar que ela realmente tem aplicado medidas para evitar esse tipo de burla, né? É do fornecedor, é da etiqueteira, é da organizadora do evento. Porque existe uma obrigação legal, a partir do momento que ela oferece essa forma de aquisição digital, de implementar esse serviço, essa tecnologia que não permite a atuação. Realmente, hoje, a gente tem solicitado para a empresa esse tipo de esclarecimento, no sentido de que como isso acontece, como há realmente essa burla, se realmente ela não tem essa tecnologia já adotada, talvez até utilizada em outros países, ou até por outras empresas do segmento, onde você não vai ter tanto problema como você tem em relação a algumas empresas do setor. Renata, você acredita que elas tenham ferramentas, então, para evitar esse tipo de atuação, né? Essas plataformas oficiais de venda de ingressos, elas podem ser responsabilizadas pela atuação dos cambistas? E se ficar evidenciado, realmente, numa investigação que vai ser feita, no processo administrativo, que realmente a empresa não tomou a medida e, de alguma forma, como até já aconteceu em alguns países, que realmente não foi implementado esse tipo de procedimento para evitar, realmente fica caracterizada na prestação de serviço, a empresa teria realmente que prestar esclarecimentos de forma coletiva, até talvez com uma aplicação de um processo sancionatório, tendo em vista que ela deixou de tomar a providência. Então, aquele consumidor regular, que realmente tinha interesse em comparecer ao evento, pagando o valor, né, normal, né, sem esse sobrepreço que é aplicado pelo cambista, essa barreira que foi imposta pela inércia da empresa em implementar esse procedimento, pode gerar, sim, uma responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor. Do ponto de vista dos fãs, muitas vezes, recorrer a cambistas acaba sendo a última alternativa, né? A gente sabe, para conseguir um ingresso, muitas vezes, disputado. O problema é que, mesmo pagando muito mais caro, quem compra de cambista não tem sequer a garantia de que esse ingresso que ele vai comprar é autêntico. Quais são os cuidados que os consumidores devem ter para não perder o dinheiro, além de perder o tempo também? Realmente, a gente entende a dificuldade, né? Que naquele momento, né, o consumidor, ele deseja atingir aquele desejo do fã, de comparecer, de ver o seu artista favorito, de comparecer ao evento. Mas é importante que ele não fomente esse mercado. Porque se existe o cambista, também existe um mercado. E o consumidor tem a consciência que realmente não há segurança alguma. Nem um cambista digital. Você tem hoje empresas que o Poder Judiciário não tem ainda um entendimento comum no sentido da regularidade. Algumas sentenças judiciais até entendem que alguns cambistas digitais, virtuais, a atividade não seria ilegal, digamos assim, mas existe sim uma insegurança. Por quê? Não há nenhum procedimento prévio de confirmação de que aquele bilhete, de que aquele ingresso que está sendo oferecido de forma digital é correto, é idôneo, não tem nenhum problema de falsidade. O consumidor pode correr o risco de até no final receber o dinheiro de volta, mas muitas vezes essas plataformas, elas impõem até multa para o consumidor que tenta realmente cancelar o ingresso que ele recebeu de forma indevida. Então, realmente não fomentar esse mercado. Sabemos da dificuldade, porque aí é um sentimento maior, que é do fã, de verificar o seu artista, mas na dúvida, realmente não contrate esse tipo de procedimento, tanto com cambista físico, tanto com cambista virtual, porque realmente hoje, infelizmente, nós não verificamos uma segurança nesse procedimento. E até mesmo quando o consumidor solicita o reembolso, algumas empresas tentam imputar multa, penalidades para o consumidor que vai buscar esse reembolso, essa devolução dos valores. Só para reforçar, né? Revender o ingresso por si não é crime. Agora, se uma pessoa compra um ingresso e depois, por algum motivo pessoal, não pode ir ao evento, ela pode revender. E muitas vezes isso é feito pelas redes sociais. Mas aí o comprador pode identificar um vendedor honesto? Exato. É outro ambiente realmente inseguro, né? O consumidor realmente não tem essa garantia legal de que aquela transação vai ser realmente cumprida. Se o consumidor vai conseguir efetuar a devolução dos valores, vai conseguir receber o reembolso, a
oferta pela venda daquele ingresso que ele adquiriu, que ele está realmente negociando, porque ele não tem condições de comparecer ao evento. Então é muito importante tentar procurar, de repente, a empresa, a etiqueteira oficial do evento, para verificar se não existe canais ou uma forma para que ela possa tentar devolver e obter a restituição dos valores. E nesse procedimento, quando a empresa aceitar esse tipo de procedimento, quando o consumidor se deparar com qualquer tipo de procedimento que seja um obstáculo para essa devolução, ou até a cobrança de alguma multa que nós vamos entender exagerada, que não cobre plenamente só as despesas administrativas para esse cancelamento, já que a empresa vai ter oportunidade de revender, de repor o lugar para um outro consumidor e o prejuízo vai ser zero, de que também o consumidor questione junto ao PROCON, junto à nossa plataforma, para formalizar um registro nesse sentido. Além dos problemas com a venda online, ainda há as confusões nas vendas físicas, com jovens que muitas vezes se sacrificaram em acampamentos por muitos dias e mesmo assim têm dificuldade para comprar seus ingressos. Como é que os responsáveis poderiam organizar a venda nesses pontos para evitar a atuação dos cambistas? E realmente esse é um ponto principal. As empresas do setor, elas precisam atuar de uma forma específica, porque nós entendemos que, digamos, é a parte mais fácil aí do negócio da empresa. A empresa realmente poderia investir em auxílio, em monitores, em pessoas ali devidamente uniformizadas, que a todo momento possam ali fazer um monitoramento daquele fã que realmente quer garantir o ingresso, que vai chegar de forma antecipada, ou implementar medidas para que o consumidor não tenha ali que ficar, como você disse, acampado vários dias para conseguir um bom ingresso ou para garantir pelo menos um ingresso para comparecer ao evento. Então, é uma responsabilidade realmente dessas empresas, não há como se furtar, não podemos dizer que é uma questão de fora do controle, fora da administração do fornecedor, não. Ele tem o dever de implementar essas medidas para melhorar esse tipo de experiência do consumidor. Agora, no futebol, que também sempre teve atuação de cambistas na venda de ingressos, muitos clubes, muitos times criaram os chamados clubes de torcedores, que mudaram bastante o processo de compra de entradas para os jogos. A gente pode dizer que isso reduziu o problema com cambistas? Eu acredito que nós estamos avançando, Celso, para esse tipo de questionamento. Melhorou, a gente observa aqui, pelo menos, que as reclamações diminuíram, só que é necessário um certo avanço, porque ainda os consumidores têm muitas dúvidas quanto à oferta, se de repente um número superior não é reservado para o sócio, se de repente o grande público fica um pouco prejudicado, porque é muito atrelada a essa questão da associação ao clube, a determinado tipo de pacote. Então também existem muitas oportunidades ainda para o fornecedor implementar medidas para melhorar também essa experiência do torcedor. Nesse tipo de situação, os órgãos de defesa do consumidor, eles costumam agir, A gente vê isso muitas vezes, cobrando providências das plataformas de vendas de ingressos. Mas e a atuação dos cambistas? A polícia é envolvida nesse tipo de processo? A única questão é essa, porque existe uma dificuldade em você identificar esse cambista, porque a gente pode até dizer que, entre aspas, ele acaba fazendo às vezes de um fornecedor. Se nós tivermos condições de identificá-los, é claro que não haveria problema em a gente dizer que eles também seriam responsabilidades na esfera civil, que é a atuação do PROCON dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa falta de possibilidade de identificação dificulta, ou até impossibilita a atuação do PROCON. Por isso que é muito importante o consumidor evitar esse tipo de operação e sempre fazer a transação com fornecedores identificáveis, com os fornecedores oficiais do evento, para que ele possa ter canais abertos de reclamação e mesmo quando não há uma solução dentro desses canais, para que ele possa procurar o PROCON, identificando exatamente quem foi que fez a oferta, o responsável pelo não cumprimento de tudo que foi prometido aí nessa transação. Renata, para finalizar, o que um consumidor deve fazer ao ser vítima de golpes na internet, por exemplo, com um falso ingresso? Eles precisam registrar as reclamações, não? Sim, Celso, é fundamental que o consumidor registre qualquer tipo de problema nesse percurso da tentativa de aquisição, pós-aquisição, durante o show. Realmente ele tem que formalizar esse registro, porque é em cima deste registro que o PROCON, como órgão de defesa do consumidor, consegue caracterizar uma conduta indevida desse fornecedor, atuar de forma coletiva, aplicando sanções, ou até mesmo podendo chamar as empresas para a gente poder firmar termos de ajustamento de conduta, para que sejam implementadas medidas para melhorar esse tipo de problema. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da assessora
diretora técnica da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de São Paulo, Renata Reis. Muito obrigado, Renata. Obrigada. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisda Garcia. Cleisda? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.